Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos aos nossos recadinhos da semana, ok? Nós temos trabalho praticamente todos os dias de palestras públicas, tá dando? Você vê lá? Nós temos trabalhos todos os dias, né, de palestras públicas, de atendimento fraterno, né? Quem quiser maiores informações pode estar procurando no nosso site os horários, né, para o atendimento. Quem quiser passar pelo plantão de atendimento para passe à distância, tratamentos, né, pode estar chegando com 15 minutinhos de antecedência para poder passar no plantão, ok? Lembrando, na nossa área social, né, hoje nós atendemos em torno de 90 famílias. Pedimos sempre a colaboração de vocês para a doação de alimentos não perecíveis, né, sendo que a nossa prioridade ainda é aqueles alimentos em essencial, que é o arroz, o óleo, o feijão, o açúcar, farinhas e fubá. São 700 quilos de alimento por mês, então a gente precisa muito da ajuda de vocês, ok? Nós estamos rifando uma joia, né? Pedimos que vocês procurem a Sandra, eu acho que a Sandra não está aí hoje, mas para quem puder contribuir, né? Nós temos ali o anúncio também ali na frente da sala de passes, quem puder ajudar, essa renda será revertida para a assistência fraterna da casa, ok? Vamos então, serenando os nossos corações, silenciando, nos fortalecendo, para que possamos, Senhor, agradecer mais uma vez a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos no nome do Cristo, em nome de Jesus, dos espíritos amigos, dos mentores desta casa. Agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui neste domingo, nos reunindo em paz, harmonia e fé. Vamos pedindo para que possamos iniciar os trabalhos desta manhã e envolver ao nosso querido amigo Silvio em muita luz, para que ele possa trazer e apresentar os seus conhecimentos e que eles possam, Senhor, nos tocar de forma que possamos colocar em prática em nossa reforma íntima. Hoje falaremos sobre o perdão e agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade, que possamos ter uma manhã de paz. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja, Senhor. Você abaixou demais. Fica. A paz de Cristo. Era assim que os cristãos dos primeiros tempos se saudavam quando se encontravam para falar de Jesus, em condições muito mais difíceis do que as nossas hoje. O mundo era muito mais complicado, a vida das pessoas era muito mais difícil, muito mais difícil. Eu acho curioso o nosso desconhecimento da história, né? Porque as nossas dificuldades atuais nos induzem muitas vezes, pela nossa preguiça, pela nossa indisciplina de autocontrole, né, no sentido do autocontrole, do propósito das nossas ações, nos induzem a acreditar que as coisas hoje estão mais difíceis do que estiveram no passado. Isso é negar a própria lógica de uma dos vértices das leis divinas, que é a lei do progresso. Não só as coisas estão
melhores do que já estiveram no passado, em alguns aspectos muito melhores, muito melhores. Como nós estamos melhores. Nós estamos melhores. Pela graça de Deus, né? Pelas oportunidades que as existências, as lições, as tarefas que nos foram concedidas pela misericórdia de Deus, para que a gente pudesse nos tornar, não hoje aquilo que nós deveríamos ser, mas para que a gente possa render graças àquilo que somos. O fato de estarmos reunidos nesta manhã de domingo, abrigados em uma casa de oração e de caridade, já é um sinal muito claro do nosso progresso espiritual. Se nós olharmos o mundo hoje, nós ainda vamos encontrar muitos irmãos que hoje estão presos em armadilhas construídas pela imprevidência, pela invigilância, pela maldade de alguns, mas irmãos nossos que não encontraram a defesa que hoje, né, nós reconhecemos. Somos cristãos. E Jesus nos recebe nesta manhã para que nós possamos refletir sobre algumas das lições que Ele nos legou, que Ele nos deixou há séculos atrás. Lições que encontraram em muitas oportunidades os nossos corações adormecidos, mas hoje nós estamos despertando para as lições evangélicas. Agora pela manhã, eu, naquela visita matinal ao Facebook, peguei uma mensagem que eu achei muito bonita, que era um desenho, dois personagens de quadrinhos conversando, e dizendo, olha, nós precisamos de uma fórmula para poder resolver os nossos problemas, né, atuais. E aí um dos personagens diz assim, que tal amai-vos uns aos outros? E o outro personagem disse assim, mas isso já é tão batido, né? Então, mas nós nunca experimentamos. É muito batido, mas nós nunca experimentamos. Então, o Chico, uma vez perguntado por alguns amigos que foram visitá-lo, ainda em Pedro Leopoldo, se havia alguma novidade trazida pelo mundo espiritual por aqueles dias, o Chico disse assim, novidade, o Evangelho de Jesus. A vida hoje é melhor, mas ela é mais difícil. A vida hoje é melhor, mas ela é mais difícil. Mais difícil por quê? Porque nós somos melhores, nós somos capazes de lidar com situações mais complexas. A família hoje é mais complexa do que era há 2, 3, 4, 5, 6 séculos atrás, com certeza. As nossas tarefas profissionais, com certeza. Muito mais fácil ser artesão do que mexer num computador, do que lidar com essas máquinas complexas, com esse mercado tão confuso, tão competitivo. Imagina explicar para um artesão do século XVI que o produto dele ia competir com um produto fabricado na China. Ele ia perguntar, China, onde fica? Então hoje nós temos tarefas muito mais difíceis para dar conta, muito mais complicadas. E as nossas relações pessoais, então? Muito mais complicado. Antigamente elas eram muito mais estáveis, nós éramos muito mais próximos, nós tínhamos apenas a nossa família para se preocupar, nós não tínhamos informação do que estava acontecendo fora do nosso ambiente familiar. Nós estávamos muito concentrados. Por que também havia essa necessidade? Porque nós precisávamos, nós não conseguíamos dar conta de muita informação. Hoje nós estamos muito mais próximos. A tecnologia, a rede de informação chamada internet, ela nos aproximou. É uma bênção. É uma bênção. Nossos filhos, nossos amigos, eles se afastam de nós fisicamente, mas é como se nós pudéssemos saber deles e conversar com eles a qualquer momento. Eles estão disponíveis,
Nós conseguimos nos conectar. Ah, mas não é a mesma coisa porque eles não estão, né, próximos de nós. Como não estão próximos de nós, né? Esse conceito de próximo e distante, de perto e longe, a gente ainda não está acostumado a lidar. Nós lidamos hoje com as pessoas em uma outra dimensão, em uma outra realidade, que é a realidade digital. Mas é bom que a gente esteja com as pessoas. Então, preferir então não conversar com essas pessoas? Fica meio estranho, né? Olha, eu tenho um cunhado e uma cunhada que moram em Campinas. Eu converso com eles pela internet praticamente todas as semanas. Ah, mas a internet é muito ruim porque não permite que as pessoas se encontrem. Eu não teria tempo de conversar com eles em Campinas pessoalmente e eles virem para São Paulo. Então essa tecnologia veio a oferecer para nós ferramentas que tornam a vida muito mais rica, muito mais intensa do que a nossa vida era. Lembro, na última existência, nós acordávamos quando o dia clareava. Aliás, quando o galo cantava. Hoje os galos nem cantam mais. Quer dizer, se cantam, eles devem ter um problema de fuso horário danado, porque, né, o clima está mudando, a rotina, a energia, o tempo, ele está sendo percebido de uma maneira diferente. Então os galos devem estar perdidos aí nesse interior, né? Canta o dia inteiro, ele deve falar assim, bom, agora, mas isso é por conta da energia nossa de ansiedade, viu? A gente sempre acha que tem que fazer alguma coisa que a gente, na verdade, não precisa fazer. Então, mas antigamente era assim, o nosso relógio era o galo, né? O galo cantava, ainda era escuro. Por quê? Olha como Deus, né, oferece para nós aquilo que a gente precisa. Porque era o tempo que a gente precisava para levantar, para que a gente acendesse a lenha, para esquentar a água, para passar o café. Muitas vezes precisava do tempo para moer o café. Uma vez eu visitei o meu avô em Anápolis, Goiás. Eles demoravam mais ou menos uma meia hora, 40 minutos para fazer um café. O tempo era diferente, era muito mais fácil, era muito mais rico. As pessoas iam acordando, os filhos da casa, o marido. E aí quando o dia estava clareando, começavam as tarefas. No horário normal, não no horário de verão, quantos de nós saímos de casa quando o dia ainda não clareou? Outro dia, conversando com uns amigos na faculdade, eu disse a eles, olha, já tem uns 3 anos que eu durmo e acordo no mesmo dia. Eu durmo e acordo no mesmo dia. Porque eu durmo 1h da manhã e acordo 6 horas da manhã. Então eu durmo e acordo no mesmo dia. Naquela época as pessoas acordavam no verão, né, elas saíam de casa às 7 horas. No inverno, né, 7 horas, 7h30, clareava um pouco mais tarde. No verão um pouco mais cedo. Mas era o ritmo do organismo, era um ritmo biológico, não era difícil não. E o dia durava quanto tempo? E o trabalho ficava onde? O trabalho ficava a 200 metros de casa, a 300 metros de casa, né? E quem a gente encontrava no trabalho? As organizações eram muito pequenas, normalmente se trabalhava era a família. Eu trabalhava com meu filho, eu trabalhava com meu irmão, eu trabalhava com meu pai. E trabalhava em coisas o quê? Coisas que a minha família já vinha experimentando há gerações, não tinha nada de novo. Eu fazia o que o meu avô fazia, que ele aprendeu com o pai dele, que ensinou para o meu pai e que me ensinou. Não havia inovação, não havia tecnologia, ninguém falava de moeda eletrônica, ninguém tinha usado cartão de crédito, ninguém tinha, na verdade, muitas vezes, dinheiro em papel guardado em casa. Uma vez meu pai me disse assim, seu avô nunca teve o nome dele anotado num sistema de proteção de crédito. Eu era jovem, meu nome tinha sido lançado no SPC. Não tinha o Ciro Gomes ainda, então era um problema. Não tinha essa expectativa de tirar o nome do SPC por conta de uma ação governamental. Então, mas meu pai, né, ele achou que isso era uma coisa definitiva, né? E ele me deu essa lição. Seu avô nunca teve o nome dele anotado num sistema de crédito. Aí eu fiquei pensando, meu pai foi embora, sabe quando a gente não reage direito e não percebe o que está acontecendo? Eu fiquei pensando assim, mas espera um pouquinho, meu avô nunca teve crédito.
nunca teve conta em banco, nunca teve cartão de crédito, nunca teve de comprar um celular, ou um relógio, ou uma roupa, ou... Ele nunca foi num shopping, meu avô nunca tinha ido num shopping. Nunca teve limite de cheque especial. Eu duvido que meu avô tenha tido conta em banco. Então como é que ele lidou? Mas imagina, meu avô voltou já. Imagine ele agora tendo de lidar com tudo isso. É evidente que a gente se prepara, porque essas coisas todas existem do lado de lá. Então a gente já chega aqui habituado com essa tecnologia, e não só habituado com essa tecnologia. Por que as crianças lidam bem com essa tecnologia que a gente tem hoje disponível aqui? Porque elas lidaram do lado de lá com uma tecnologia que a gente só vai ter daqui a 10, 20, 30 anos. Então isso para elas é o telefone de disco nosso. A gente já veio preparado para isso. Mas estas realidades novas, elas precisam, elas necessitam de uma visão diferente de mundo. É evidente, se você quiser trabalhar pouco, se você quiser segurança, se você quiser conforto, que é coisas que, pelo menos, grande parte de nós sentiu ou perseguiu durante séculos, no mundo atual nós não vamos encontrar. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz assim: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vos dou a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Ou seja, nesse mundo tão confuso e tão agitado e tão difícil, mas melhor do que as realidades que nós encontramos no passado, você vai falar: Silvio, você acabou de descrever o sonho que eu tenho de mudar para o interior e viver essa vida que você acabou de descrever. Olha que coisa maravilhosa. Sim, do ponto de vista humano, é uma vida fácil. Mas e do ponto de vista espiritual? Como é que você aprende a fazer coisas novas se você não é levado pela existência até um ponto onde você não sabe como fazer agora? Vai ter de descobrir. Se você não tem a oportunidade de viver experiências que você nem imagina como é que você vai resolver isso. Para você experimentar coisas novas, para você aprender coisas novas, você precisa experimentar coisas novas. E isso é difícil. Por que as pessoas erram? Porque elas não sabem fazer. Ainda vão aprender. Olha, por que tem tanta gente hoje errando? Porque o mal parece prevalecer no mundo. Não, isso é ilusão. Isso é ilusão. Primeiro, nós nunca tivemos tantos espíritos reencarnados no mundo como nós temos hoje. Concorda? A população do planeta, por conta da tecnologia, ela experimentou um crescimento progressivo, contínuo, e não foi um crescimento aritmético, foi geométrico. Houve uma explosão. Com a globalização e com as novas tecnologias, isso vai permitir que mais espíritos estejam passando por existências humanas. Algumas delas muito difíceis, em ambientes, porque os ambientes eles não são idênticos. Por que não são idênticos? Porque nós não somos iguais. Cada um de nós tem uma necessidade muito particular. E há necessidade de ambientes reencarnatórios como os países como o Brasil, países que têm uma realidade diferente da nossa. Eles vão atender espíritos que são diferentes de nós. A nossa realidade espiritual nos atraiu, nos trouxe a este país, a essa cidade, a essa família. No livro Missionários da Luz, o André Luiz deixa muito claro: nós pedimos a nossa família para reencarnar. Mas a nossa família ela já está ligada a um ambiente, a um espaço físico, a uma história, a uma cultura que nos recebe e oferece para nós aquilo que a gente precisa para que a gente possa seguir adiante nesse trabalho de progresso espiritual. E nós precisamos reconhecer essa nossa realidade, nós precisamos ser gratos. A gratidão é a chave da casa de Deus. Nós precisamos parar de reclamar, olhar não para frente, para o presente, o que eu preciso fazer hoje,
não olhar mais para trás, a vida não vai ser mais confortável, segura e tranquila. Isso não significa que a vida seja ruim em aspecto nenhum. Do ponto de vista espiritual, são as melhores existências que nós estamos tendo e que vamos ter daqui para frente. Agora, volto a dizer, quando as coisas ficam mais difíceis, é um sinal de que a vida está exigindo mais de nós. Então aquele nosso comportamento distraído e letárgico de séculos atrás, ele não é mais possível hoje. Hoje pela manhã eu tive uma conversa meio filosófica com a minha esposa, inclusive, aliás, foi uma discussão filosófica. Eu estou agora com 3 netas, né? Um neto e 2 netas. Um menino e 2 meninas. E de novo, a gente está lidando em casa com criança, só que numa perspectiva diferente, né? É uma perspectiva muito mais gostosa, muito mais prazerosa. E assim, o avô e a avó, os avós, eles ficam muito querendo realizar desejos dos netos, né? Então é o natural, é o que se espera. Mas eu sou muito chato comigo, né? E eu fico pensando assim, pô, mas tudo bem, esse é o papel do avô e do avô, mas até que ponto você pode exercer isso, que é uma relação, é uma atitude um pouco egoísta, porque isso é prazeroso para eles, mas eu faço porque é prazeroso para mim. Vê-los felizes, sabe? Vê-los sorrindo. Então, assim, o que elas pedem para fazer, o que ele pede para fazer, eu faço, né? Aquela história, os avós estragam os netos. E pensando na realidade que eles vão enfrentar, as dificuldades que eles vão enfrentar, será que de fato eu estou contribuindo para a existência deles de maneira a estimulá-los a se adaptar a esse mundo que eles vão enfrentar? A resposta é não. Não, definitivamente não. E eu não tenho só os meus netos, tenho os programas sociais da Casa do Jô, né? Que lá na Casa do Jô a gente trabalha muito com criança. O primeiro trabalho que a gente criou lá foi o trabalho com as gestantes. O problema é que as gestantes, elas não são gestantes só uma vez, elas são gestantes diversas vezes. Então, uma vez por mês, a casa enche de criança lá, fica cheia de criança. Com as mães, gestantes e as crianças que eram, né? Então, umas 80 crianças na casa lá. E as crianças são cheias de energia, né? Esses espíritos, eles têm uma coisa assim que é encantadora. Encantadora. Eles não conseguem se conter. A vida para eles, eu acho que estimularam tanto essas crianças para a vida, que eles estão, eu olho assim, eles estão cheios de vida, né? Cheios de vida. E eles manifestam isso com uma certa indisciplina, uma certa irreverência, com uma certa falta de limite, que é muito legal, porque a criança ela quer saber até onde ela pode ir. E como é que você sabe até onde você pode ir? Indo, né? E aí depois você vê o que vai acontecer. Eles não são mais receptivos a olhares, eles não têm medo. Eu lembro que meu pai olhava para mim e eu ficava quieto. Isso é uma coisa horrível, porque é a educação na base do medo, do castigo, né? Quando meu pai olhava para mim, ele não estava querendo dizendo, filho, eu te entendo, você é uma criança, mas por favor, né, se contorne. Não, ele estava dizendo com olhar, né? Nunca botou a mão em mim, mas ele dizia assim, eu vou te dar uma porrada. É um termo até forte, mas o olhar dele dizia isso. Ele falou, se você não parar, eu te meto a mão na cara. Nunca colocou a mão em mim, mas eu sempre tive medo dele. Isso é bom? Não, é ruim. É ruim, porque a educação do espírito ela é feita na base do amor. Do amor. Mas era a realidade dele. Ele aprendeu a ser pai com o avô dele, né? Ele sofreu influência disso. E como eu disse para vocês, não tinha muito onde você pegar informação se não fosse da família. As famílias eram muito parecidas. Como é que eu consegui, né, romper enxergar isso sem criticar o meu pai assim do ponto de vista de recriminá-lo? Era o que ele podia fazer, é o melhor. Ele foi um pai maravilhoso para mim, sou muito grato a ele. Bom, primeiro ele me aceitou como filho, eu deveria ser grato a ele só por isso. Ele permitiu que eu retornasse à existência. Então ele viabilizou todas as alegrias que eu tenho nessa existência junto com a minha mãe, minha família, meus irmãos. Eu sou muito grato a isso. Mas eu tive a oportunidade de tomar contato com a doutrina espírita,
né? De conhecer muito mais pessoas além do meu ambiente familiar que me influenciaram, professores. Né? Eu tive a bênção de estudar, né, durante muito tempo. Coisa que, por exemplo, olha, estudo, como a vida está melhor. Eu dou aula hoje na faculdade e minha esposa também é professora, só que é de ensino médio. Então, às vezes, ela chega, ela é um pouco mais brava do que eu. Eu sou bravo também, todo mundo é um pouco bravo, né? Aí ela chega em casa e fala assim, ela ensina física, também tem esse problema, ela ensina física, né? Então imagina a dificuldade de vocês ensinar física para os alunos, né, de ensino médio, de escola pública. Então às vezes ela chega cansada em casa porque ela se esforça, você quer ensinar ótica, magnetismo, eletricidade para alunos que têm dificuldade com matemática, elementar básica de matemática, que tem dificuldade de leitura e interpretação de texto, é muito difícil isso. Então ela vem desanimada, ela fala, nossa, eu acho que não adianta nada esse esforço que a gente faz. E aí eu lembro para ela uma coisa que a gente não pode se esquecer, né? Esses espíritos, os seus alunos, são espíritos. Esses espíritos, eles estão, muitos deles, pegando na caneta e sentados em uma sala de aula pela primeira vez na existência deles. Pelo menos a primeira vez por tanto tempo. Eu estou aprendendo a ler e escrever agora. Escrever era um ofício até 3, 4 séculos atrás. Livro eram trancados nas bibliotecas das igrejas. A Bíblia, a gente não abria a Bíblia ficava trancada, cadeada na sacristia. Então como é que você vai cobrar de uma pessoa que ela tenha maturidade das lições evangélicas se ela está pegando no livro, no texto evangélico pela primeira vez, ela lendo? Era o padre que lia para ela. Professores, meu pai estudou até a 4ª série, e eu sou de uma geração que se você estudasse até a 8ª série, que hoje é 9ª série, né, você estava empregado. Tivesse um curso de datilografia, você estava empregado. E outra, com curso de datilografia, você ia ser chefe de seção. A gente colocava curso de datilografia no currículo, lembram disso? Os que são jovens há mais tempo, colocava curso de datilografia. Eu olho para os meus alunos, eles vão terminar o ensino superior e eles vão colocar isso no currículo e isso não significa muita coisa. Olha como é que é mais difícil. Mas mais difícil é ruim? Não, mais difícil é bom. Mas só que é a primeira vez que é tão difícil assim. Então qual a probabilidade deles incidirem em erro? Grande. E qual é o problema do erro? É que você tem de lidar com o erro. E nós estamos acostumados a lidar com o erro? Não, por quê? Porque a gente fazia pouca coisa, então não errava muito. A vida era mais curta, as nossas relações eram mais simples, a profissão era mais tranquila. Qual era a chance de você errar? Mínima. E a gente errou, hein? Olha, a gente errou bastante. Mas aprendemos com esses erros. Isso nos permitiu chegar aqui, a essa existência, vivendo em São Paulo, numa sociedade tão complexa quanto essa. Ou seja, nós somos capazes. Mas só que a grande dificuldade nossa hoje é lidar com o erro e com a frustração. Então, nós temos, além desse trabalho com as gestantes, um trabalho que é a sopa fraterna. Acontece todos os sábados. E nós atendemos, além de servir a sopa lá na casa, a gente vai em 2 comunidades que ficam localizadas na Zona Norte, aqui na Zona Norte, ao lado do terminal de cargas da Fernão Dias, e na Fernão Dias mesmo uma área de invasão. E tem muita criança, muita criança. A gente atende uma média de umas... Ontem teve gestante, nós temos 300 kits de doce para entregar para as crianças. Então são 300 crianças num sábado. E nós temos um projeto dentro do projeto da sopa que é o aniversário. Nós descobrimos que essas crianças não comemoravam aniversário, não tinham festa de aniversário. Lógico, né? Os pais estão lutando para sobreviver. Como é que vai fazer festa de aniversário? E como mecanismo de defesa, esses pais não reforçam a ideia de aniversário. Então se chegar para as crianças e falar, quando é que você faz aniversário? Ela fica assim... Como aniversário? O dia que você nasceu. Que dia que você nasceu? A criança não sabia, precisava mostrar o documento. Por quê? Porque as nossas crianças muitas vezes sabem que está chegando o aniversário, porque a gente avisa elas, né? Ela não vem com chip dizendo assim, eu sei o dia que eu nasci, eu sei o que é aniversário. Não tem isso.
Então eles não celebravam o nascimento. E o espírito que orienta a gente no trabalho, desculpa. Ele é muito carinhoso, né? Então ele dizia assim: essas crianças precisam celebrar o nascimento delas. A gente precisa aprender a celebrar a vida. A gente precisa agradecer. O dia do aniversário é importante, por quê? Porque a gente está agradecendo a oportunidade de voltar para cá. É muito difícil, mas é muito importante. Toda forma de vida é bênção de Deus. Então a gente precisa dizer isso para essas crianças, né? E a gente precisa celebrar com elas. Bom, e aí nós fizemos um projeto, chama Projeto do Aniversário. Bom, virou um encantamento com as crianças, né? Elas todas são cadastradas, os pais trazem o RG, e elas vivem perguntando para a gente, não para os pais agora, quando é o aniversário delas, né? Então, esse mês é o meu aniversário, tio. Então a gente tem um voluntário que fica com uma lista para avisar as crianças quando é que é o aniversário delas. E por conta de falta de voluntários e de recursos, o que acabou acontecendo? A gente não consegue fazer um aniversário por mês. A gente faz um aniversário a cada 2 meses. Então, esse mês de setembro é o aniversário das crianças, de agosto e setembro. Então, as crianças que fizeram em agosto, elas já estão esperando as semanas. E as que fizeram em setembro, então já sabem que é o mês. Então, tem um universo lá de umas 40 crianças que estão esperando o aniversário. Não, 40 é muito, deve ter umas 10. E era esse sábado que passou. Por isso a discussão com a minha esposa. E por isso a ideia da gente lidar com erro e frustração. A família que cuidava do projeto aniversário, ela se afastou do trabalho por problemas pessoais. Acontece muito na casa espírita. Nós ainda temos uma cultura de casa espírita que é quase uma igreja, né? Eu vou uma vez por semana, assisto palestra, eu fiz um curso do passe. Na verdade, os espíritas, eles... Não é uma crítica. Eu amo casa espírita, amo os espíritas, eu amo todas as pessoas. Eu visitava a penitenciária e amava. Tenho muitos amigos reeducandos que ainda estão presos, outros que já estão em liberdade. Eu aprendi a gostar das pessoas, graças a Deus. Não é que eu deixe de gostar de quem eu não concordo. Apesar de que o Bolsonaro está fazendo eu me esforçar bastante, né? Tá bom. Mas, assim, os espíritas fazem o que quer, quando podem, com quem gostam. Fazem o que quer, com quem gostam, quando podem. E chamam isso de... Como é que eles usam uma palavra curiosa? Chamam de caridade. Chamam de caridade. Parece caridade? Para mim não parece. Para mim parece que a caridade tem um pouco mais de sacrifício, de entrega, de esforço, de responsabilidade, Quando a gente entra numa casa religiosa, o Emmanuel diz: Jesus está na porta. E aí Jesus pergunta para nós: que vieste buscar aqui? Aí a gente ouve Jesus dizer para os discípulos: eu intercederei por vocês junto ao meu Pai, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estive sozinho, doente, preso e foste me visitar, tive frio e me agasalhaste. E aí os discípulos perguntaram: mas Senhor, quantas vezes fizemos isso pelo Senhor? Nenhuma vez. Aí Jesus diz: sim, todas as vezes que fizerdes qualquer destas coisas a um dos meus pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Então a Casa Espírita, o movimento espírita, ele nos dá a oportunidade, sobre as bênçãos e o patrocínio dos espíritos que dirigem o movimento espírita, de nós irmos ao encontro de Jesus. Quando nós saímos do nosso comodismo e vamos alimentar aquelas pessoas que têm fome, visitar os doentes.
Aí o que aconteceu? Esse sábado nós não conseguimos fazer o aniversário. Quando nós chegamos, e eu já estava sabendo, e eu falei para o grupo de voluntários, ó, não vai ter aniversário hoje. Nossa, os voluntários ficaram... Mas as crianças não podem prometer e não fazer. As crianças estão tudo esperando. Meu Deus, semana passada eu falei e ela... Aí eu tive de reunir o pessoal e falei, olha pessoal, vou contar uma coisa para vocês a respeito da vida. A vida não é perfeita. Quer dizer, a vida é perfeita, mas ela não é perfeita no que se refere às nossas vontades e às nossas expectativas. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente imagina. Nem sempre as pessoas vão fazer aquilo que a gente espera delas. Algumas vezes as pessoas vão mentir, vão nos trair. E então, tudo bem, a vida continua. É assim. Eu não posso deixar de gostar das pessoas que não fazem aquilo que eu espero que elas façam. Amém? Se a gente tivesse numa igreja evangélica, eu ia falar, amém? As pessoas não têm o valor pelo que elas fazem. Elas têm o valor pelo que elas são. Se você deixa de gostar de alguém por conta de alguma coisa que ela fez para você, significa que você não gostava dessa pessoa, você gostava das coisas que ela fazia. Amém? Amém. Evangelho. Isso é real. É um tapa na cara, mas é verdade. Qual é a segurança que você tem de poder falar a verdade, ser transparente, sincero? É a sua boa intenção. Eu disse, opa, pera um pouquinho. Nós amamos essas crianças, não amamos? Sim, por isso que vocês estão defendendo elas. Então, elas vão nos entender. Porque se existir amor no nosso pedido de desculpa, na nossa explicação, não é algo que a gente gostaria de estar fazendo, frustrando essas crianças. Mas algumas vezes a gente não consegue ser o pai que a gente gostaria de ser. Muitas vezes a gente não consegue ser o filho que a gente gostaria de ser. Erros acontecem, eles nos ensinam muito. O problema é quando eles nos abatem. O problema é quando eles mudam a nossa natureza. Nós não precisamos fazer tudo pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Nós precisamos dar a eles o melhor de nós, mesmo que isso muitas vezes não seja o suficiente pelo que eles esperam de nós. Mas eles vão aprender e eles vão sentir. O importante é sentimento. Aí nós fomos. A reação das crianças, parece que elas já sabiam. Hoje não vai ter o aniversário? Não, vai ser a semana que vem. Ah, tá bom. E saiu. Nenhuma daquelas crianças falou, poxa, mas não ia ser hoje? Ah, mas eu queria hoje. Sabe aquela coisa de abrir o berreiro? Alguém já viu isso? Em shopping já viu, né? Então a discussão com a minha esposa hoje de manhã foi essa. Uma conversa um pouco mais acalorada, porque ela é capricorniana, né? Capricorniano é ansioso e ansioso é perfeccionista. Qual é a razão da nossa ansiedade? É que a gente fica querendo controlar o que as pessoas fazem e nós achamos que nós temos responsabilidade sobre o que as pessoas fazem. É muito complicado isso, mas olha, eu já falei uma coisa difícil, vou falar outra coisa difícil. Você erra com uma pessoa. Vamos imaginar que você decepcione uma pessoa. E por conta dessa decepção, essa pessoa fica depressiva e doente. Você é responsável pelo erro que você cometeu, pela decepção que você causou, mas não é responsável pela depressão. Tudo bem? A depressão é de responsabilidade de quem? Quem escolheu lidar com a decepção desse jeito. Porque cada um faz as suas próprias escolhas. Uma vez eu falava sobre confiança com a minha filha, adolescente, e ela era ciumenta. Tem alguém ciumento aqui? Às vezes tem.
raro, né? É um sentimento de posse, é mais ou menos como tratar as pessoas como um objeto. Pior, um objeto seu. Chama apego, né? Apego, a gente se apega às coisas. Nem as coisas a gente deveria, quanto mais as pessoas. O apego é a raiz de uma árvore cujo fruto o apego é a raiz de uma árvore cujo fruto é o sofrimento. Bom, aí eu disse para ela: filha, você precisa confiar nos seus namorados, nas pessoas, nos seus relacionamentos. Você precisa fazer isso. Por quê, pai? Porque é bom para você. Sabe? Aceitar as pessoas do jeito que elas são. Não criar expectativas sobre o que as pessoas devem ser ou irão fazer. Criar expectativas sobre o que você pode fazer. Estabelecer padrões e controlar esses padrões para você. Mas não queira controlar o que as pessoas vão fazer. E aí ela disse assim: mas pai, eu tenho medo de que os meus namorados me enganem. Eu falei: não, isso você precisa adquirir confiança. Você tem um compromisso de ser honesta com ele, com qualquer um dos seus namorados, com qualquer pessoa, nos seus relacionamentos. Esse é um compromisso seu. Mas pai, se eu fizer isso, eles não vão me trair? Aí eu não ia falar isso para ela, né? Porque ela era novinha, mas ela perguntou, né? Falei: vão, filha, lógico que vão. Mas pai, então... Mas a traição é um problema para quem, filha? Para quem trai? Ou para quem é traído? Quem presta conta da traição? Quem trai. É um problema dele. E quem é traído? Presta conta de como lidou com a traição. A traição me fez muito mal, eu hoje sou uma pessoa amarga, fiquei marcada para o resto da minha existência pelo que ele me fez ou pelo que ela me fez, eu tive depressão, eu fiquei doente, eu larguei o emprego. Bom, tudo isso você vai prestar conta disso. A pessoa lá presta conta da traição. Você vai arder no fogo do inferno mais do que ele, muitas vezes. Ou do que ela, né? E se você confia nas pessoas e não cria essas falsas perspectivas, você vai se lembrar de uma lição da Madre Teresa de Calcutá. Ah, Silvio, você está errado, porque... Nossa, que absurdo. É um absurdo, parece um espelho, né? Parece do outro lado do jeito de lidar com as pessoas. Pedro diz para Jesus, pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho de perdoar aquelas pessoas que me machucam, que me ferem? Será que até 7 vezes? Jesus diz 70 vezes 7 vezes. Você não tem o direito de se ofender, você não tem o direito de exigir das pessoas aquilo que elas não estão preparadas ainda para oferecer. A pessoa erra porque não sabe, não porque ela é má. A perversidade das pessoas vem da ignorância espiritual, da fragilidade espiritual. São criaturas frágeis. Jesus fala para Francisco de Assis: eu vos envio, filho meu. Eu vos envio, filho meu. Como um cordeiro, para viver no meio dos lobos, a fim de que os lobos se tornem cordeiros. A natureza do cordeiro é superior à natureza do lobo. Infinitamente superior, porque ela é divina. Ah, mas o lobo faz muito barulho. Ele fala: mas... Jesus veio demonstrar esse poder para nós em diversos momentos. Lembra daquela cena da prisão no Getsemane? Os guardas chegam e ficam a uma certa distância. Um guarda se aproxima de Jesus e dá voz de prisão. Pedro está armado. Pedro tira a espada e golpeia o soldado. Bom, a cena podia parar aí e a gente fala: bom, e o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que os outros soldados que estavam com aquele soldado que foi ferido vão atacar, não é? É o que se espera de uma guarda romana.
E aí vai virar um carnaval, porque tinha não só Pedro e André armado lá. Tinham mais de 1000 pessoas acampadas e todas elas gostavam muito de Jesus. O que ia acontecer? Um pequeno conflito armado, muitas pessoas iam ficar feridas e uma porção delas iam morrer. Não é isso? É. Jesus estava armado ou desarmado? Desarmado. A arma era liberada naquele tempo. Mas Jesus está desarmado. Jesus podia escolher aonde ele viesse. Se exército, dinheiro e poder fosse importante, ele teria nascido em Roma, não na Palestina. O pai dele seria o imperador, não seria um lavrador, carpinteiro. José era lavrador, artesão, né? Na verdade ele era artesão, palavra em hebraico, carpinteiro e artesão é a mesma profissão. Era só no inverno, porque não tinha 2 colheitas. Só se plantava no verão e na primavera. José tinha as mãos calejadas. Ele lia as escrituras, tinha uma vida simples, era um homem simples. Maria tinha 16 anos quando Jesus nasceu. Mas voltamos para a cena da prisão. O soldado é ferido. Os outros soldados tiveram o impulso de atacar. Tem um relato espiritual que conta isso. O capitão da guarda quis dar uma ordem de ataque, gritar para os soldados que estavam junto com ele para atacar. Porque eles estavam num conflito que tinha se iniciado. Mas a voz não saiu. E aí ele quis correr, não saiu do lugar. Aí ele percebeu que como uma janela no tempo se abriu, como se tudo, sabe aquelas cenas de ficção que para e só 2, 3 personagens podem se mexer? Só Jesus falou. É como se Jesus tivesse parado o tempo. Ele disse assim: olha, Pedro, embainha a tua espada. Pedro embainha a espada, ele admoesta Pedro, diz assim: Pedro, quem usa da violência está se machucando a si próprio. Leva a paz às pessoas, não conflito, não agressão. Nós não podemos pagar o mal com o mal, nós temos que pagar o mal com o bem. Porque o mal que a gente recebe sai do coração do outro. Mas o mal que você produz sai do teu coração. Te machuca primeiro. Faz, alimenta. Nós temos 2 animais dentro de nós guerreando. Qual animal que vai ganhar? Aquele que você alimentar. Então nós temos dentro de nós uma área que é sombra, outra área que é luz. Uma área que é má e outra área que é boa. Qual é de nós, da nossa natureza, que vai vencer? Aquela que a gente alimentar. Aí Jesus cura o soldado e a guarda romana lá paralisada. E todos os outros também, ninguém podia se mexer e nem falar nada. Aí Jesus diz para o soldado que estava caído, ferido no chão, que tinha sido curado por ele, diz assim: vamos. E eles saem. Os soldados estavam lá paralisados. Acompanham Jesus. Quando eles estavam a uma distância segura, aqueles que estavam no Getsemane puderam se movimentar. Nem pensaram em ir atrás de Jesus. Podiam ter feito, não fizeram, porque já tinha passado o tempo. Jesus acalmou o coração deles. Outra, a mulher adúltera. Os caras estavam prestes a apedrejar a mulher, eles faziam isso o tempo todo. A mulher é pega em adultério e é levada, arrastada pelos cabelos até Jesus. Eram homens ignorantes, violentos, eram uma turba, eram animais. Jesus estava escrevendo com uma varetinha no chão. Aí um deles grita para Jesus: essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. O que o senhor disse que nós temos de fazer? O que Jesus faz? Silêncio. Eles ficam naquela, né? Mas ninguém atira uma pedra nela. E aí fica aquele momento como se Jesus estivesse acalmando o coração daquelas pessoas. Aí um deles se aproxima de Jesus e olha o que ele está escrevendo. Aí lê lá: ladrão. E o sujeito era um ladrão. Nossa, Jesus sabia, podia revelar isso para as pessoas. Aí ele se afasta.
Aí cada um deles enxergou, escrito na areia, um vício, um defeito de caráter, um erro que ele trazia do passado e que precisava ainda ser curado. E Jesus deixa gravado uma lição tão linda, né? Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. E todos se foram. Ninguém mais para acusá-la. Ninguém mais para condená-la por conta de um erro que ela havia cometido. E Jesus diz para ela o quê? Vai e não peque mais. Procura não errar mais. Mas tudo bem que você tenha errado. Então hoje eu falar para minha esposa, eu falei, Nê, a gente precisa preparar essas crianças e as pessoas para lidar com o fracasso, com a decepção. Porque com sucesso parece que todos nós nos damos muito bem. O que a gente tem dificuldade é lidar com o fracasso. Lidar quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava. Lidar quando as coisas não acontecem. Lidar quando as pessoas não atendem às nossas expectativas. Aí que é o nosso problema. E a ideia é a seguinte, calma teu coração, nem sempre as pessoas, mesmo seu avô e a sua avó, vão conseguir fazer aquilo que você espera delas. E ainda assim vão ser o seu avô e o seu avó, e ainda assim você vai ter de amá-los e você vai ser amado por essas pessoas. A vida segue mesmo quando nós cometemos erros. E nós precisamos aprender com eles, porque se a gente desenvolve sentimento de culpa, de remorso, remorso é uma bobagem. Remorso é uma mentira que a gente insiste em acreditar. Arrependimento, né? Ah, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não, você não precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa aprender com eles. Para não cometê-los mais. Arrepender é assim, olha, hoje eu sei que é errado. Se eu voltasse no tempo eu faria diferente. Não faria. Não faria. Você faria a mesma coisa porque você voltaria a ser quem você era. Graças a Deus, hoje você acha que não faria. Porque você é diferente. Entretanto, pode ser que você faria de novo. Você só vai saber quando aquilo acontecer de novo. Em teoria, você está bem melhor. Mas na prática, eu não sei não. Já falamos bastante, né? Então tá bom. Deus nos proteja de nós mesmos. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente vai sair melhor do que quando aqui chegamos, mesmo que a gente não queira. A gente vai se dar bem. Ok? Obrigado. Temos mais um minutinho, se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Teve um momento aqui que você criticou os espíritos, né? Você deu uma estocadinha aí. Crítica. Crítica nas construtiva. pessoas, né? E eu fiquei pensando, sabe que eu não gosto muito de falar de política, porque é complicado, ainda mais no ambiente coletivo, assim. Mas eu assisti todas as entrevistas aí dos presidenciáveis, eu assisti alguns programas políticos, e quando essas pessoas elas eram confrontadas naquilo que elas já tinham feito, de todos os partidos aí, elas meio que se esquivaram totalmente e passaram a culpar outras pessoas, outras instituições, uma parte da imprensa, os outros partidos. E algo assim, aí a gente vê que elas não têm muito o que oferecer por causa disso. Que elas não são capazes assim de olhar para elas, capazes de transmitir essa segurança de que elas são capazes de ver os erros da instituição que ela pertence, os erros pessoais que elas têm, e passar essa confiança para as pessoas de que elas estão sendo verdadeiras. Então, quando você critica, assim, às vezes a conduta de alguns espíritas ou de nós todos, eu acho que isso é muito importante para o engrandecimento do espiritismo. Isso faz a gente ter essa confiança de que o espiritismo é uma casa onde você pode chegar e refletir sobre o que nós estamos fazendo no coletivo também, porque eu acho que isso é muito importante. Através daí que a gente aprende
assim, engrandecer também e perguntar sempre, será que a gente está no caminho certo? E eu acho que isso é muito importante. Eu queria rapidamente, obrigado pela oportunidade de deixar essa situação um pouco mais clara, né? Eu acho que nós espíritas precisamos nos cobrar mais mesmo. A gente precisa se unir em um grupo de trabalho, né, efetivo, não um grupo religioso, um grupo de trabalho. Nós temos essa possibilidade. E eu acho que a gente está bem perto disso. Eu acho que as pessoas estão despertando. Pouco a pouco as pessoas estão despertando. As casas espíritas também precisam se organizar um pouco melhor para receber as pessoas. Então, nós construímos um modelo que a pessoa chega na condição de assistida, ela é levada a fazer um tratamento, e aí tem um momento em que ela acaba o tratamento. Então, ela tem a falsa ideia de que ela pode se desligar daquele processo, que ela está bem. Então, e muitas vezes as causas que levaram aquele desequilíbrio que foi corrigido, elas não foram sanadas. Então, a convivência é muito importante. Então, se integrar a rotina, a dinâmica da casa espírita é muito importante. Aí os cursos, né? Os cursos, eles criaram um espiritismo um pouco acadêmico, com a ideia de que a casa espírita é uma escola de espiritismo, e não é uma escola de espíritos. E eu vou dizer uma coisa para você, eu aprendi mais a respeito de mim mesmo e da vida, e de Deus, e de Jesus nos trabalhos sociais do que nos livros espíritas, do que nos cursos espíritas. Então, você olha os trabalhos sociais das casas espíritas, eles tomam muito pouco tempo e envolvem poucas pessoas. Normalmente a entrega de cesta básica para a família assistida, a mesma família há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. É assistencialismo puro isso. Então tem muitas coisas que a gente precisa corrigir. Isso não é comum de uma casa ou de outra casa, é comum a todas as casas e às instituições religiosas. Mas é a mesma coisa dos alunos. É a primeira vez que a gente está tomando contato com uma dinâmica igual a essa. Nem os dirigentes sabem direito como fazer, e nem nós que estamos chegando, né, sabemos exatamente o que a gente quer. Mas a gente está evoluindo. Respeito à política, eu queria só deixar uma coisa que eu tenho conversado muito com os meus alunos, com a minha família e tal. Nós somos induzidos a acreditar que os políticos eles estão errados, e quase todos eles. Isso não é certo, né? Tem uma obra de um autor, a obra é O Príncipe, o autor é Maquiavel, é uma obra antiga sobre política. E ele fala sobre a atividade política, que ela deve ser exercida por espíritos que tenham características, que tenham uma cultura que permita transitar no meio político. Ou seja, a política é sim uma profissão, com características próprias, com ferramentas próprias. E uma das ferramentas da política é a mentira. Quando você fala assim, político mente, é a mesma coisa do que você ter uma ideia, por exemplo, de um mecânico que não tenha a roupa suja de graxa. Os mecânicos, eles sujam a roupa de graxa. Os políticos mentem. Os professores escrevem na parede e ficam com a mão suja de giz. É assim, tem coisas de cada uma das atividades. Então não há a ideia de que, por exemplo, você fala assim, eu vou colocar uma pessoa que não é política, mas é honesta. É a mesma coisa que você dizer o seguinte, olha, eu vou substituir os políticos por dentistas. Bom, você pode continuar tendo um problema de dor de dente, mas ele nunca vai ser um bom político se ele for um dentista. Ele só vai ser um bom político se ele se tornar político. Então a política exige negociação, exige uma série de acertos muito complicados de ser feitos. Os grandes políticos da história, eles fizeram esse jogo, é o jogo da política, né? Então eu acho que assim, é uma coisa particular, e a política é como as cadeias. Um dia vai deixar de existir. Um dia nós não vamos precisar mais do Estado, das instituições de governo, porque a gente vai aprender a cuidar da gente. Então tudo isso vai passar, mas é uma instituição imperfeita, como são todas as instituições. O que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar, não as propostas, porque eles não falam nada, né? É tentar perceber sintonia, afinidade com algumas ideias, quem é a pessoa, se é uma pessoa boa, se não é uma pessoa boa. Mas olha,
todos são imperfeitos, todos têm características que nos desagradam, históricas, cometeram erros, né? Então, se a gente se desarmar um pouco e procurar vê-los, né, como políticos e não como juízes, como eleitores, embora o processo de escolha seja natural você fazer um certo juízo de valor, mas não como juízes que condenam e querem que a pessoa, né, mas refletir mesmo quem são as pessoas e torcer para que eles consigam fazer o melhor. Mas vão cometer erros e não vão ser os políticos ideais. Eu acho que a última eleição para presidente refletiu muito isso, né? Nós tínhamos no segundo turno 2 candidatos. Aí um ganhou. E uma dessas, a candidata que ganhou, ela falou uma coisa no discurso que eu achei profético, né? Ela diz assim, olha, nem quem ganhar, nem quem vai perder, vai ganhar ou vai perder. Todo mundo vai perder, lembra? Porque nós tivemos numa eleição em que a gente brigou no final dela, dizendo, não, meu candidato era o certo, não, o seu era o certo. Passou o tempo que a gente descobriu que nenhum dos dois eram certos. Nós vamos eleger uma pessoa que vai ser o presidente da República. O que vai acontecer com a vida da gente? Vai continuar. Nós vamos ter de ir para a escola, nós vamos ter de trabalhar, nós vamos ter de continuar fazendo a nossa parte. E criando uma atmosfera, uma energia, para que quem for eleito consiga fazer o melhor que ele puder fazer e que ele encontre da nossa parte tolerância, indulgência quando eles errarem. Isso vai minimizar um pouco a capacidade de fazer da nossa vida mais difícil do que ela já é. Porque o que eles conseguem fazer isso? Eles não vão piorar a nossa vida. Eles podem tornar a nossa vida mais difícil. Mas de repente é assim que está programado, é para ser assim, né? A gente não sabe, então o mais difícil é bom. Então que vença o pior, se pior tiver programado para vencer. Ou que vença o melhor, porque no final das contas sempre vai ser aquele que, né, de alguma maneira vai encontrar os recursos para assumir o cargo. A gente espera que seja o melhor ou o pior. Que no final ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder e ganhar. Vou me candidatar, você viu que eu já tenho discurso. Mas já pensou, com esse discurso, políticos todos mentem, eu não vou eleger lugar nem para síndico. Obrigada. Vamos então, agradecendo esta oportunidade de tanto ensinamento, tanto amor, tanta paz. E vamos vibrar, Senhor, levando esses sentimentos aonde eles sejam necessários, Pai. Levando ao leito de dor em hospitais, levando aos asilos, orfanatos, levando aos presídios, onde tantos irmãozinhos estão lá, levando esses sentimentos de amor e paz, Senhor, àqueles que não têm um lar, que estão debaixo de pontes e viadutos. Que a caridade do pão se faça presente. Vamos levando essas vibrações a todos que necessitam de um fio de esperança, de dias melhores. Que a luz do Pai se faça presente nos corações dos aflitos, ó Senhor. Vamos então, levando essas vibrações de amor aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos ambientes de trabalho. Que todos, Senhor, sejam abençoados, amparados e assistidos. Vamos vibrar pela casa espírita que nos acolhe, pelos seus dirigentes, trabalhadores, que todos sejam também envolvidos em muita paz, Senhor. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui em nome do Senhor. Vamos nos preparando para o passe, mantendo essas vibrações de amor e carinho e silêncio, refletindo sobre o nosso dia a dia e pedindo ao céu pelo melhor, sempre. Mais uma vez agradecemos esta oportunidade e vamos então dar por encerrada a sessão de hoje. Graças a Deus.